Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje, a gente fala sobre empreendedorismo. Se você ouviu o episódio anterior, a gente trazia ali um dilema entre empreender ou viver aí de assalariado. CLT no caso, né? Carteira assinada, enfim, como você queira chamar. Então, no episódio de hoje, eu trago aí uma história surpreendente de uma pessoa que, de vendedor de canetas, tornou aí milionário. Então é o seu caso também? Você sonha em tornar um empresário? Desde criança já pensa nisso? Então vamos saber as histórias aqui do Douglas. Douglas aí que foi criado pela mãe solo, e foi aluno de uma escola pública em sua infância toda aí, como muitos de nós, né? Muitos brasileiros, muitas pessoas. Então vamos entender um pouco dessa história. Essa matéria, ela está escrita lá no sonoticiaboa.com.br e foi ali publicada pela Jéssica Souza no dia 17 de maio de 2022. Então, da periferia, vendedor de canetas de Belém se torna aí milionário aos 26 anos. Então, quantos anos você tem, né? E vive aí na luta para conseguir aí seu lugar ao sol. Então, vamos entender um pouco da história do Douglas e ter aí uma inspiração para empreender um pouco, né? Ter aí a vontade de empreender. Então, nascido na periferia de Belém, o ex-vendedor de canetas, Douglas Ferreira, conquistou seu primeiro milhão aos 26 anos de idade com as empresas que ele mesmo criou. Então, a história desse brasileiro é uma inspiração aí para jovens de periferia que lutam pelos seus sonhos. Quando era uma criança e me perguntava o que eu queria ser quando crescer, eu sempre respondia: empresário, deixando aí os adultos surpreendidos, disse o mais jovem milionário. Então, ele empreende, né, desde os 10 anos. Então, Douglas foi criado pela mãe solo e foi aluno aí de escola pública em sua infância toda. Com apenas 10 anos, passou a vender canetas, dando seu primeiro passo em vendas para empreender. Aos 14 anos de idade, ele ingressou no mercado de trabalho como aprendiz numa empresa de transporte, mas mesmo trabalhando como aprendiz, Douglas nunca abandonou aí o trabalho como vendedor. Então ele fala que sempre foi apaixonado por empreendedorismo desde cedo e isso está nas minhas veias, diz Douglas. Então, muito esforçado, aos 15 anos foi aprovado aí para uma bolsa de 70% em um colégio particular e o restante pagou com seu próprio trabalho. Então, o próprio negócio, né, como iniciou. Douglas ficou aí em vendas até os seus 19 anos de idade e ele vendeu roupas, bijuterias, cordões, anéis, sapatos e pulseiras. Então, aos 20, deu início à faculdade de administração, mas logo aí percebeu que o curso não era para ele e decidiu focar no seu próprio negócio. Então, como que aconteceu a virada? Douglas fundou a Dermosec, uma marca aí de cosméticos vendidos em seu e-commerce, em um marketplace. Então, hoje, o jovem empresário está exportando aí os produtos para outros países e expande a marca aí com novos produtos da linha. Depois da Dermosec, ele começou a fundar uma série de outras empresas que faturam cerca de 20 milhões por ano. Hoje, aos 26 anos, Douglas está focado no mercado digital. Ele acredita, né, que essa é a nova fronteira dos negócios. Que incrível, né? Então, vamos inspirar um pouco na história do Douglas. Você que sonha aí, muita gente do outro episódio, eu fiz uma pesquisa, me responderam ali, eu fiz uma pequena enquete ali na rede social, perguntando se era o sonho para a vida, né, até o fim da vida ali, em ser CLT ou ter aí, empreender, né, ter um empreendimento, um negócio, uma empresa. A maioria colocou, quer ter uma empresa, né, ter aí seu negócio próprio. A empresa acaba sendo a virada aí. Então é o vendedor de canetas de Belém que se torna milionário aos 20 anos. Muita gente pensa, né, dos jovens milionários aí, muita associa a uma herança ou um nascimento de uma família aí de grandes posses. Então aí você vê o exemplo do Douglas que está aí dentro do empreendedorismo, mostrando que é possível, né? Pouca idade, investindo em tecnologia e outra coisa, empreendendo na verdade, né?
Então, o empreendedorismo e o trabalho duro aí podem transformar jovens de periferia, filhos de famílias humildes, em milionários. Então, o Douglas Ferreira, nascido aí na periferia de Belém, que conseguiu alcançar seu primeiro milhão aos 26 anos de idade, graças às empresas que ele mesmo criou. Então, sempre, né, foi ali. Ele explica que sempre que perguntava, muita gente fala: eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser doutor, eu quero ser dentista. Ele falou: eu quero ser empresário. Não sabia do que, mas queria ser empresário, porque ele sabia ali que poderia ser um upgrade na carreira dele. Então, de família humilde, mas com vontade de empreender, né? Filho de dona de casa, de um pai ausente, ele foi aluno aí de escola pública. Então, aos 10 anos, ele começou a vender as tais canetas. Então, aos 14, ingressou no mercado de trabalho. Então, tudo foi ali bem pensado, bem construído. Já estava ali, já tinha um cara de visão, visionário. A gente pode ver aqui. Então, eu vou deixar os links aqui embaixo da história do Douglas, que você também pode se inspirar e ter aí um gás, né, mais para prosseguir na sua carreira. Então, se você gostou do episódio, deixa seu comentário. Não esquece de me procurar lá nas redes sociais, @CassioGamaOff ou Podcássio. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos, deixe seus comentários, manda suas sugestões, suas críticas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até um próximo episódio.